Prepare-se, pois o Brasil inteiro pode estar prestes a assistir um dos julgamentos mais marcantes da nossa história recente. Goiás, News, notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. É nesse clima de tensão que o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de dar o seu último passo antes de encarar frente a frente o Supremo Tribunal Federal, no caso em que é acusado de tentar um golpe de Estado. Um documento com nada menos que 197 páginas foi entregue pela sua defesa, negando qualquer participação dele em atos para reverter o resultado das eleições de 2022 ou derrubar o atual governo. Nesse material, seus advogados afirmam que Bolsonaro determinou a transição de poder, evitou o caos com os caminhoneiros e garantiu aos seus eleitores que o mundo não acabaria em 31 de dezembro. Mas agora, o jogo está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. E o que isso significa? Significa que todas as cartas já foram colocadas sobre a mesa. A fase de instrução, onde se colhem provas, testemunhos e documentos, está encerrada. Não entra mais nada. O próximo passo é simples no papel, mas explosivo na prática. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, precisa liberar o processo para julgamento. Quando isso acontecer, o presidente da primeira turma do Supremo, Cristiano Zanin, vai definir a data em que Bolsonaro e outros 6 réus do chamado Núcleo 1, a parte central da suposta trama, serão julgados. E atenção, essa sessão pode acontecer já em setembro. Entre os ministros que decidirão o futuro do ex-presidente estão nomes de peso: Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e o próprio Zanin. No julgamento, Moraes será o primeiro a votar, apresentando seu entendimento sobre o caso. Depois, os demais ministros analisam e decidem se acompanham ou divergem. Se houver maioria pela condenação, as penas podem ultrapassar os 30 anos de prisão e podem ser aplicadas imediatamente na mesma sessão. Mas nada garante que a história termine em um único dia. Qualquer ministro pode pedir vista, o que congela o processo por até 90 dias. Isso sem falar nos recursos, que ainda podem ser apresentados ao próprio Supremo. Ou seja, mesmo uma eventual condenação não é o fim imediato da linha. Além de Bolsonaro, nessa linha de frente estão figuras conhecidas: Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e Walter Braga Neto, ex-candidato a vice de Bolsonaro. Todos eles também apresentaram suas últimas alegações, cada um defendendo sua versão dos fatos, negando participação no plano e apontando supostos exageros nas acusações. Enquanto alguns afirmam que não houve trama alguma, outros chegam a admitir que ela existiu, mas dizem não ter feito parte dela. Os crimes em jogo não são leves: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração de patrimônio tombado, acusações que, somadas, podem render penas que vão muito além de 3 décadas atrás das grades. É por isso que o país inteiro acompanha cada passo desse processo, porque o que está em jogo não é só o destino de um ex-presidente, mas a resposta do Supremo Tribunal Federal para um dos capítulos mais turbulentos da política brasileira. E enquanto todos aguardam o julgamento do núcleo central, nos bastidores, outras frentes continuam abertas. O STF segue ouvindo testemunhas e reunindo informações sobre núcleos secundários: o de gerenciamento de ações, o de ações táticas e o de desinformação. Cada um deles com seus próprios réus, suas próprias histórias e possivelmente seus próprios julgamentos explosivos no futuro. O clima agora é de expectativa. O documento entregue pela defesa chama o processo de histórico e inusitado e pede não apenas a absolvição de Bolsonaro, mas também a anulação da delação premiada de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens, que virou delator e já entregou suas alegações finais em julho. Cid, inclusive, é peça-chave para a acusação, afirmando que o golpe foi planejado e articulado dentro do alto escalão. Mas os advogados do ex-presidente atacam a credibilidade dele, dizendo que suas palavras não merecem confiança.
E é nesse tabuleiro de acusações, negações e versões conflitantes que se desenha o próximo ato dessa história. Quando o julgamento começar, o Brasil inteiro vai parar para assistir, porque no fim, a decisão dos ministros não será apenas sobre os homens sentados no banco dos réus. Será sobre a força e os limites da nossa democracia. O que acontece agora após Bolsonaro entregar alegações finais ao Supremo Tribunal Federal? O ex-presidente Jair Bolsonaro entregou as suas alegações finais ao Supremo Tribunal Federal, STF, no âmbito da ação penal por tentativa de golpe de Estado. A defesa negou que ele tenha atuado para reverter o resultado das eleições de 2022 ou derrubar o atual governo. Agora, caberá à Corte marcar o julgamento, que poderá acontecer já em setembro. Num documento de 197 páginas, os advogados afirmaram que Bolsonaro demonstrou ter determinado a transição de poder, evitou o caos com os caminhoneiros e garantiu aos eleitores que o mundo não acabaria em 31 de dezembro. Além de Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar, outros 6 réus tinham até as 23h59 de quarta-feira, 13/8, para fazer o último pronunciamento ao Supremo Tribunal Federal. Eles fazem parte do chamado Núcleo 1 da suposta trama golpista. É o mesmo caso do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Enquanto delator, ele já entregara suas alegações finais em julho. As alegações finais encerram a fase de instrução e são a última oportunidade da acusação e das defesas de apresentar argumentos e provas antes do julgamento, agendado e condenar ou absolver os réus. Eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. As penas podem passar de 30 anos de prisão. Próximos passos. Uma vez liberado pelo ministro Alexandre de Moraes, o julgamento poderá ser agendado. A data deverá ser fixada pelo presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin. Outros 3 ministros, que pertencem ao colegiado, também ficarão a cargo do caso: Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Enquanto relator, Moraes é responsável por conduzir a investigação e deverá ser o primeiro a anunciar o seu voto, que será então submetido aos demais ministros. Caso a maioria dos magistrados decida pela condenação, as penas poderão ser determinadas já na mesma sessão. É improvável, entretanto, que o julgamento termine num só dia. Os ministros podem também pedir vista do processo, o que levaria à suspensão de 90 dias. As defesas dos eventuais condenados poderiam ainda se pronunciar no Supremo Tribunal Federal ou ainda recorrer ao próprio tribunal em caso de discordância da decisão do colegiado. Em caso de absolvição, o processo é arquivado e não há punição. Núcleo Central. A ação penal em questão se refere apenas ao núcleo central da tentativa de ruptura democrática. O STF segue colhendo depoimentos de testemunhas para as demais ações penais em curso. Há processos em andamento relativos aos núcleos de gerenciamento de ações táticas e de desinformação. Os advogados de Bolsonaro pediram a sua absolvição num processo a que chamaram de histórico e inusitado. Pediram ainda a anulação da delação de Cid, refutando a sua credibilidade. Os réus são tratados como golpistas, como culpados, muito antes de a defesa ser apresentada. Uma parte expressiva do país, a maioria da imprensa, não quer um julgamento, quer apenas conhecer a quantidade de pena a ser imposta, disseram os advogados. Os outros réus são Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na sua chapa de 2022. Braga Neto, preso desde o ano passado, refutou que tenha entregado dinheiro a Cid para financiar os atos golpistas de 8 de janeiro, conforme disse o delator. Ele é acusado de obstruir a investigação, inclusive tentando obter detalhes da delação de Cid.
Ramagem negou que tenha responsabilidade sobre supostas irregularidades na ABIN durante a sua gestão, incluindo o monitoramento ilegal de ministros do Supremo Tribunal Federal e de desafetos políticos de Bolsonaro. Já Garnier refutou que tenha incorrido em omissão após supostamente ter recebido pedido de Bolsonaro para que a Marinha aderisse ao plano golpista. Nem todos refutam plano golpista. Os outros réus negaram as acusações, mas não a existência de uma trama golpista e pediram a absolvição. A defesa de Torres voltou a negar que a minuta do golpe encontrada pela Polícia Federal, PF, na sua casa tivesse valor jurídico, afirmando que o documento foi parar ali por mero esquecimento material. A alegação se assemelha à do general da reserva Mário Fernandes, próximo a Bolsonaro e autodeclarado autor do plano de golpe no documento Punhal Verde e Amarelo, que incluía o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de Moraes. Ele minimizou a importância do documento, afirmando ser apenas pensamento, nunca compartilhado com ninguém. Por sua vez, as alegações finais do general Heleno argumentam que o então ministro do GSI teve conduta meramente acessória e periférica em relação ao núcleo organizacional, não havendo elementos que indiquem relevância causal de sua atuação para o êxito da empreitada criminosa. Enquanto isso, a defesa de Nogueira disse que ele atuou ativamente para evitar a realização de um golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que está prestes a acontecer não é apenas um julgamento, é um divisor de águas que pode ecoar por décadas na memória política do Brasil. Imagine uma sala no Supremo Tribunal Federal, silenciosa, mas carregada de tensão, onde cada palavra dita e cada voto anunciado tem o poder de mudar não apenas o destino de 7 réus, mas também o rumo da própria democracia. Este não é um caso qualquer. Estamos falando de acusações que, se confirmadas, apontam para uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, algo que, na história recente do país, nunca havia sido levado a julgamento dessa forma. E é por isso que o clima nos corredores do poder é de pura expectativa, quase como a calmaria antes de uma tempestade que todos sabem que vai chegar. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. O núcleo central desse processo é pesado. São ex-ministros, ex-comandantes militares e figuras-chave que, segundo a acusação do MOM, teriam formado uma engrenagem para impedir a posse do presidente eleito e manter Bolsonaro no poder. Essa engrenagem, dividida em núcleos, teria desde a fase de planejamento e articulação política até a execução tática e a disseminação de desinformação para mobilizar a população. Mas a sessão que está para acontecer é a que coloca no banco dos réus os supostos articuladores mais próximos do centro do poder. É por isso que a atenção é total. É por isso que este julgamento não é só mais um na pauta do Supremo, é o julgamento do núcleo duro. O papel de Alexandre de Moraes aqui é central. Como relator, ele detém não apenas o poder de conduzir a investigação, mas também de dar o voto inicial, aquele que pode servir como guia para os outros ministros. E quando Moraes falar, não será apenas um voto, será um posicionamento histórico. A expectativa é de que ele detalhe minuciosamente o que considera provas, contradições e responsabilidades. E cada palavra dele será analisada à lupa pela imprensa, pelos apoiadores e críticos de Bolsonaro e por todos que entendem que este processo é um teste para o próprio Supremo Tribunal Federal. Não podemos esquecer que as penas possíveis ultrapassam os 30 anos de prisão. Isso, para um ex-presidente, seria um marco sem precedentes no Brasil. A defesa aposta tudo na narrativa de que Bolsonaro não só não participou de qualquer golpe, como teria atuado para evitar o caos. Já na acusação sustenta que o ex-presidente foi o motor de toda a tentativa, usando a máquina pública e aliados para criar um cenário propício à ruptura democrática. É a palavra de um lado contra as evidências do outro. E para os outros 6 réus, o peso é igualmente grande. Braga Neto, por exemplo, é acusado de financiar atos e obstruir investigações. Anderson Torres é associado à famigerada minuta do golpe encontrada em sua casa.
Augusto Heleno é apontado como peça de apoio estratégico. Cada um tem sua defesa, cada um nega o papel que a acusação lhes atribui. Mas, no julgamento, o que valerá será a interpretação dos ministros diante do conjunto de provas, depoimentos e das próprias alegações finais entregues agora. Enquanto isso, nas ruas, o clima é de divisão. Há quem veja o processo como um passo necessário para punir os responsáveis pelos eventos de 8 de janeiro e proteger o Estado de Direito. Há também quem enxergue perseguição política, acreditando que a condenação já estaria decidida antes mesmo do julgamento. Essa polarização faz com que cada movimentação do STF seja acompanhada com lupa, seja por quem apoia, seja por quem condena. Quando a data for marcada, a cobertura será total. Câmeras ligadas, analistas prontos, redes sociais fervendo. A tensão só vai aumentar, porque todos sabem que quando o julgamento começar, não haverá como voltar atrás. As palavras estarão registradas, os votos serão públicos, e a decisão, seja ela qual for, marcará o nome de cada ministro na história do país. E aqui, no Goiás News Notícias, vamos estar atentos a cada detalhe, cada virada, cada voto. Porque este não é apenas um capítulo da política brasileira. É o capítulo que pode definir até onde vai a força das instituições diante de um ataque direto à democracia. Fique ligado. O que está por vir promete estremecer os alicerces do poder. O que está por vir não é apenas um julgamento, é um momento carregado de implicações que podem atravessar gerações. Imagine o Supremo Tribunal Federal como um palco onde, em breve, cada ministro irá colocar sobre a mesa não apenas sua interpretação da lei, mas também o peso de sua responsabilidade diante de um caso que envolve a própria sobrevivência do Estado Democrático de Direito. E agora, meus amigos do Goiás News Notícias, entendam bem, o que vai acontecer não é um ato isolado. É o desfecho de uma investigação que começou logo após os eventos que abalaram Brasília em 8 de janeiro, quando a democracia brasileira foi testada ao extremo. Não estamos falando de algo que ficará restrito a livros de direito ou debates acadêmicos. Estamos falando de consequências reais, palpáveis, que podem mudar a vida política do Brasil daqui para frente. O núcleo central, que será o primeiro a ser julgado, concentra as figuras mais próximas ao comando dessa suposta trama. Aqui não se trata apenas de quem estava nas ruas, mas de quem, segundo as investigações, teria sentado em mesas fechadas, traçado planos e articulado cada passo. São nomes com poder, com influência e principalmente com acesso aos recursos e estruturas do Estado. O detalhe que poucos percebem, mas que vocês, ouvintes atentos do Goiás News Notícias, precisam entender, é que este julgamento será também uma disputa de narrativas. De um lado, a acusação, com um conjunto de provas, depoimentos e delações, tentando mostrar que houve um plano real, articulado, e que tinha potencial de mudar o rumo do país à força. Do outro, a defesa, com a missão de desmontar cada peça desse quebra-cabeça, buscando criar dúvidas suficientes para afastar a condenação. E aqui, meus amigos, um detalhe pode mudar tudo. Basta que um ministro encontre brechas na acusação para que todo o cenário mude, e isso não é impossível. Mas não se enganem, as penas são pesadas e a pressão é gigantesca. Uma condenação com base nos crimes listados, organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito poderia resultar em décadas de prisão. Isso, para um ex-presidente e altos oficiais militares, seriam marcos sem precedentes na história republicana. Nunca antes vimos algo parecido chegar tão longe. E é exatamente isso que deixa Brasília em suspense, com aliados e opositores de Bolsonaro à espera de cada movimento do Supremo. E se você pensa que tudo vai ser decidido rapidamente, é melhor ajustar as expectativas. Há grandes chances de um ministro pedir vista, estendendo o processo por até 90 dias. E durante esse intervalo, a pressão sobre o STF será enorme, com manifestações nas ruas, discursos inflamados e cobertura massiva da mídia. Porque, goste-se ou não, este julgamento será também um espetáculo político. Agora, perceba algo que pode passar despercebido para o público em geral, mas não para você, ouvinte atento.
Mesmo que o núcleo central seja julgado e condenado, ainda existem outros núcleos sendo investigados de gerenciamento tático e de desinformação. Ou seja, este pode ser apenas o primeiro de vários julgamentos que, juntos, vão expor como funcionou, nos bastidores, a engrenagem inteira dessa tentativa de ruptura. O Brasil está, mais uma vez, diante de uma encruzilhada histórica. A decisão que sairá dessa sala não será apenas sobre Bolsonaro e seus aliados. Será sobre como a nossa democracia reage quando é colocada contra a parede. Será um recado claro. Ou se mantém firme e pune os responsáveis, ou se mostra frágil diante de ameaças internas. Prepare-se, porque o que está vindo não é apenas mais um noticiário político. É o tipo de evento que vai dividir opiniões, movimentar multidões e, quem sabe, escrever um capítulo que, no futuro, será lembrado como o dia em que a balança da justiça pesou mais para um lado e mudou o destino do país. Aqui, no Goiás News Notícias, vamos acompanhar passo a passo, mantendo você na linha de frente da informação para que nenhum detalhe escape dos seus ouvidos atentos. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este.